Gente, de onde que surgiu esse nosso desejo de falar sobre fotógrafo desejado, né? Que é o tema dessa aula, é o que a gente se propôs a trazer para vocês. A gente vê muitos fotógrafos, e a gente tem falado bastante isso na comunidade, muitos fotógrafos que... É que a câmera tá sacudindo, eu tô com medo de... Tá. Não, porque cara, eu fico batendo a minha mão, mas eu tô com medo de ficar deixa eu balançando afastar para aqui eles um pouquinho, lá. então. Tá bom, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Coisas técnicas, é bom que a gente já ajusta no começo. É porque tá encostado. E aí, depois, a gente já segue direto. Então, gente, eu tenho falado bastante com vocês sobre pessoas muito esforçadas, né? Por experiência própria mesmo, a gente viveu isso, de passar muito tempo sentindo que a gente se esforçava muito, a gente, né, lutava pra caramba, batalhava pra caramba, trabalhava muito, mas que o resultado não acompanhava proporcionalmente o nosso esforço. E, com base nisso, as pessoas têm perguntado, né? E o que a gente precisa, Carol, Daniel, monitores, pessoal da comunidade, o que a gente precisa, então, para, de fato, ser um fotógrafo que as pessoas vão olhar e vão desejar? O que a gente precisa, de fato, burlar as panelinhas das nossas cidades, burlar as indicações, ou a questão de depender, né, do BV. A gente sabe que, não sei como é no estado de vocês, mas aqui em São Paulo, muita gente, às vezes, entra no meio do rolê e nunca mais sai, e muita gente querendo entrar, muita gente boa querendo participar, querendo fazer casamentos bons, né? Muitas vezes são barrados por causa justamente dessas panelinhas, né? Isso aconteceu muito com a gente no começo, antes de vir para São Paulo, mesmo fazendo casamento em vários outros países. Quando chegava em São Paulo, a gente não conseguia, porque era barrado, né? Então, isso é uma coisa que assombra muitos fotógrafos, né? Então, e isso eu é uma acredito coisa muito... que seja uma necessidade real de muitos de vocês. E por isso a gente trouxe, né, o fotógrafo desejado, para a gente já começando mesmo. Na nossa concepção, é aquele fotógrafo que ele supera essas barreiras. Que essa noiva, esse cliente, né, independente de qual seja, se tiverem fotógrafos de outros nichos também, mas esse cliente, ele chega ali no seu Instagram, através da sua comunicação, através daquilo que ele vê ali na sua fotografia, aquilo que você mostra, e ele simplesmente deseja e decide por você, independente dessas questões que a gente está falando. Então, isso que é um fotógrafo desejado, né? Esse fotógrafo que realmente consegue ultrapassar essas barreiras e ser desejado por quem ele é, né? Pela sua fotografia, pela sua comunicação e por quem ele é também. Então, a gente quer começar essa aula deixando uma pergunta para vocês. E a pergunta é: há quanto tempo hoje, vocês que estão aqui, se vocês se sentirem à vontade para responder aí no chat, podem respondendo, que depois eu vou ler tudo, tá? Há quanto tempo vocês estão batalhando nesse mundo, né, nesse nosso universo, e lutando para crescer na fotografia? Quanto tempo você busca isso? Eu sei que tem pessoas aqui que estão começando, estão há 1 ano, 3, 5, talvez mais de 10 ou mais, né? Eu queria aproveitar e fazer uma segunda pergunta, né? Puxando dessa primeira pergunta. Como é que vocês acham que vai estar a sua carreira daqui a 3 anos? Fazendo exatamente aquilo que você faz hoje, tá? Como você está hoje, pense daqui a 3 anos, fazendo as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, a mesma forma de trabalhar. Pensa como é que vai estar daqui a 3 anos, né? E quando a gente fez essa pergunta para a gente, teve uma época que a gente fez essa pergunta e a gente viu, caraca, a gente percebeu que isso quase fez a gente chutar o balde, quase fez a gente destruir, a gente desistir de tudo, né? O mais louco é que nesse período, né, que a gente realmente tentou e pensou em desistir, a gente já tinha 6 anos de fotografia, né? Eu falei que eu ia contar um pouquinho dessa história, mas eu não quero me alongar muito na aula contando isso, até porque eu espero que vocês possam depois assistir ao documentário, vai estar lá no YouTube, o documentário Segredos do Sucesso,
na fotografia de casamento, e nesse documentário a gente conta mais, né? Sobre a nossa trajetória de São Luís, como foi mudar de estado, como é que foi para a gente adentrar no novo mercado, gerar desejo em um estado que a gente era completamente desconhecido. Então, essa pergunta, quando ela surgiu na nossa vida e a gente realmente estava quase desistindo da fotografia, a gente já tinha mais ou menos aí 6, 7 anos, né? Então, a gente começou em 2010, ali por volta de 2016, 2017, a gente realmente quase colapsou. De tanto trabalho, de agenda cheia, e se sentir que a gente trabalhava muito e tinha pouco resultado. E nesse tempo também a gente cresceu muito, né? A gente já tinha 6 anos, 7 anos, então a gente fez muitos cursos, workshop, trocava equipamento, todo aquele rolê, participava de congresso, né? E a gente conseguia ver que a gente melhorava, a gente conseguia ver a nossa evolução, né? A gente conseguia ver essa questão toda, mas parecia que chegava um teto, assim, invisível, chegava uma coisa que a gente parecia que não alcançava. A gente estava, assim, um pouco mais satisfeito com aquilo que a gente fazia, mas a gente parecia que tentava, nadava, e morria no beira da praia, assim, sabe? Quase chegando ali, e a gente não conseguia. E a gente estava vendo que tinha alguma coisa que estava impedindo nossa carreira crescer, da gente conseguir fazer as coisas que a gente sempre sonhou, que a gente sempre queria, que a gente buscava, e a gente buscava com muito afinco. A gente sempre foi muito intenso em tudo que a gente faz, né? E a gente não conseguia perceber isso, né? Eu sei que tem pessoas aqui, né, até porque eu conheço alguns, né, que são os nossos alunos já, mas que estavam exatamente nesse momento de investir muito na sua fotografia, né, investiram em cursos, em workshops, e melhoraram realmente. Tipo, você olha para a sua fotografia e você realmente percebe que você caminhou, que você evoluiu. Mas tem uma coisa que a gente não percebia, e talvez vocês também não consigam perceber isso hoje. E o mais louco é que quando um fotógrafo não cresce, ele continua acreditando que o problema é unicamente a sua fotografia. E essa era a nossa maior dúvida. Porque, cara, a gente fazia tudo. E o Daniel sempre foi muito estudioso. Eu já fui a pessoa mais, eu era a pessoa mais, assim, com relação à fotografia, porque eu adoro estudar até hoje, eu sou uma leitora ávida, mas com relação à fotografia, eu achava que a minha criatividade era, tipo, tudo que me bastava, entendeu? E eu não percebia tanta importância de estudar. Mas com a vinda do Daniel, eu realmente me esforcei muito, sabe? Para buscar ser boa naquilo que eu não era tanto, na questão, por exemplo, do flash, para melhorar em composição. E realmente, cara, a gente fez de um tudo para buscar. Só que, enquanto isso, a gente... era como se o que a gente sentia era assim, existe alguma coisa que as outras pessoas sabem, ou os outros fotógrafos, aquilo, né? Geralmente a gente olhava ali pelo Instagram e tudo mais, que eles sabem e que a gente ainda não sabe. Aquele macete, né? Aquela dica, aquela mudança. Era como se fosse assim, quase que um segredo, assim. Exato. E a gente via com as pessoas, assim, cobrando mais, sendo admirados, sendo ali, né, desejados, que é o nosso tema, né? Fotografando os lugares que a gente queria, viajando, que era um dos nossos maiores sonhos, viajar através da nossa fotografia, e até então, os lugares que a gente era os interiores ali do Maranhão. Mas a gente sentia que nós trabalhávamos muito, estudávamos pra caramba, e tinha alguma coisa que a gente ainda não tinha descoberto, né? E aí a gente não tinha para quem perguntar. Então, na verdade, a gente, óbvio, a gente não tinha ainda o olhar que a gente tem hoje. Não é que, a nossa fotografia já era perfeita e, tipo, não que ela seja perfeita hoje, mas não, perto do que sempre vai ela... evoluindo, né? A gente sempre vai mudando, a gente sempre vai ajustando algumas coisas. Mas, assim, não era aquilo que é hoje, né? E a gente vai explicar para vocês essa questão de desenvolver o olhar, a questão da assinatura, né? Não que isso não seja importante, mas pega o fio da meada aqui. E, assim, tipo, a gente sempre estava tentando crescer, pensando que a gente precisa melhorar a nossa fotografia.
alguma coisa na fotografia. A gente sempre pensou isso. Cara, tem alguma coisa dentro da fotografia. E aí a gente puxa workflow, todas essas áreas, né? Workflow, equipamento, técnica, direção, todas as coisas, né? Tem alguma coisa ali que tava travando a gente, né? Só que não era isso. A gente estudava, só que estava parada, né? O problema é que a gente estava tentando melhorar só a fotografia. E o que só o era, produto, afinal? Né? Porque a gente está aqui para dizer para vocês o como. Porque a gente vê muito isso, tanto nas redes sociais, como em conteúdos em geral. As pessoas falam para vocês, né, as coisas que, você precisa ser valorizado, você precisa ter autoridade, as pessoas falam muito essas coisas. E são palavras da moda, né, identidade, autoridade, experiência, né, são palavras que a gente ouve toda hora. Só que a diferença é que as pessoas, elas não te ensinam o como. E é para isso que a gente está aqui hoje, e é para isso que a gente está aqui, enfim, na vida de vocês, né? Porque a gente acredita em uma comunidade que cresce junto, e essa missão de ensinar é uma missão que está no nosso coração, então a gente está aqui para dizer também o como, não é só para levantar e ficar jogando as dores na cara de vocês, né? Mas é também para explicar e para contar a solução. E a gente percebeu que o que faltava para a gente era construir percepção. A gente só estava melhorando fotografia, mas assim, as pessoas não conseguiam perceber isso. A gente conseguia perceber que a gente estava melhorando, mas as outras pessoas não. Os nossos que é o que a gente chama hoje da percepção de valor. Exato. Né? O que é a percepção de valor, gente? Porque a gente vê o seguinte, existe uma diferença gigantesca entre você ser um fotógrafo bom e você ser um fotógrafo desejado. Vocês concordam comigo que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra? Vocês conhecem, ou vocês já viram no Instagram, ou vocês têm algum amigo? Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, particularmente, na minha cabeça vem alguns, quando eu falo essa frase, que são bons, realmente bons. São pessoas que eu abro essas galerias, né? Alguns alunos, por exemplo, que eu falo, caraca, como que o mundo não descobriu ainda essa pessoa? Porque ela realmente é boa. Excelente até, mais do que bons. Tem alguns que são excelentes. Mas não são desejados ainda. Não aprenderam ainda a construir, né, a autoridade, ainda precisam ficar ali se explicando muito o seu valor. Então, se vocês não se sentirem constrangidos, a gente não está aqui para constrangê-los, mas é um objetivo nosso a gente interagir com vocês, por isso que eu fico feliz de estar vendo a carinha de vocês aqui. Eu queria que vocês levantassem a mão, se vocês conhecem, ou se de repente, né, quem levantar a gente não vai saber se é você ou se você conhece alguém. Ou se você tem um amigo. Ou se você tem um amigo, ou se esse amigo é você, né, que se sente realmente bom. Você sabe que você é bom, você sabe que você batalha, que você luta, que você já conquistou várias coisas, trocou equipamento, investiu em workshop, mas que você ainda não se sente desejado e valorizado. Tem alguém aqui? Ou que se sente assim, ou que conhece alguém, só levanta aí a mãozinha pelo bichinho mesmo do aplicativo que a gente vai saber. Então, qual que é a diferença, assim, para vocês entenderem esse paralelo, né? Um fotógrafo bom, ele entra em comparação. Um fotógrafo desejado, ele faz o mercado perceber o valor dele antes mesmo de perguntar o preço. Então, se eu mostrasse para vocês aqui alguns feeds, a gente fala do Instagram porque, enfim, né, é a nossa maior ferramenta hoje. Mas você pode falar de galeria completa, você pode falar também de proposta, enfim. Mas vamos citar aqui o feed do Instagram. Se vocês abrissem o feed da Paraguaçu, ou de alguns fotógrafos que vocês gostam, que vocês admiram, que vocês sabem que fotografam em lugares incríveis, que são levados para destination ads incríveis, que tem clientes, né, são os clientes que, de repente, você gostaria também de já estar alcançando e tudo mais. Quando você olha para aquele feed, para aquele trabalho, você consegue perceber que tem alguma coisa diferente? Você consegue perceber valor? Antes mesmo de você saber o preço, é como se tivesse uma linguagem quase silenciosa, assim, que as pessoas só de baterem o olho, elas sabem que aquilo ali é valioso. Isso é um fotógrafo que sabe demonstrar essa percepção de valor. É isso que é a percepção de valor. É quando você consegue permanecer na memória das pessoas, não ficar disputando pelo preço, não ficar querendo ou buscando a agenda lotada, porque você entende que
Se você fizer um casamento, equivale a, por exemplo, 2, 3 que você fazia antigamente. E eu sei que muitos de vocês têm essa convicção de que vocês não são fotógrafos ruins. Você sabe que você entrega um bom trabalho, se dedica, estuda, e mesmo assim, eu sei que muitos de vocês ainda não são enxergados ou vistos pelo mercado com o tamanho que vocês de fato são, ou como vocês gostariam que as pessoas vissem vocês, né? E aí entra a questão, né? Talvez não seja a fotografia de vocês, gente. Talvez não seja isso, né? Ou talvez seja também, né? Porque a gente Pode também ser, ajuda pode sobre ser, isso, né? a gente ajuda, lógico. A gente não Lógico pode que ser a gente não hipócrita. pode ser hipócrita e falar que a fotografia não é importante, lógico, mas o bom, você ser um bom fotógrafo é o mínimo hoje. E não é Exatamente. isso, e não é isso que gera valor, não é isso que gera desejo. O problema é que ninguém ensina como gerar esse desejo. Como você construir algo desejável. E aí o desejo, ele varia muito, né? Você precisa entender como é que o desejo funciona para você entender como você pode criar isso. Exatamente. Né? Então, para exemplificar bem isso, eu lembrei de um exemplo para falar para vocês imaginarem uma cena quase que real, né? Na minha cabeça, essa cena é real, eu consigo tranquilamente visualizar. São 11 horas da noite, imagina essa cena comigo, tá? São 11 horas da noite, a noiva, ela tá sentada no sofá da sala, ou tá na cama, ela pega o celular, e aí ela abre o Instagram. E ela começa a procurar... Começa a pesquisar lá, fotógrafos. Fotógrafos. Fotografia de casamento. Fotografia de casamento em São Paulo, fotografia de casamento luxo. E aí, gente, essa noiva, ela não entende direção, ela não entende de luz, não entende de composição, sequer de narrativa. Essa noiva, ela não sabe nem o que é uma 35mm. Viste brancos, ela. Talvez já ouviu falar de preset. Mas ela não sabe diferenciar uma câmera de 20 mil reais ou uma câmera de 5. E mesmo assim, em poucos segundos, vocês concordam comigo que ela toma algumas decisões? Ela entra no perfil, sai, entra no outro, sai. Alguns ela segue, outro ela envia para o noivo, mostra para a irmã. Alguns ela volta, além de seguir, ela volta. Ela pensa nele durante alguns dias. E a pergunta é, o que está acontecendo nessa situação? Vocês conseguem imaginar essa cena e responder o que está acontecendo nessa situação? Vocês acham que essa noiva, ela está pesquisando e ela está procurando o fotógrafo melhor? O que mais ganhou prêmio? O que é mais técnico? Ela não consegue entender isso. Ela não tem essa percepção, né? A gente pensa com a cabeça de fotógrafo como se a noiva fosse uma fotógrafa, e ela não é. Exatamente. E o Daniel, inclusive, tem uma aula excelente. Quem já é aluno, vai lá no curso Checkmate, que você nunca assiste essa aula, eu recomendo que você fortemente, amanhã mesmo assista essa aula, que é a aula de comportamento humano. É onde ele fala sobre o comportamento do nosso cérebro, como que a mente funciona. E para você entender de vendas, para você entender de desejo, você precisa entender de pessoas. Você precisa entender sobre como funciona o coração humano. Para você perceber que as pessoas, elas não compram fotografia. Elas compram o que a sua fotografia faz elas sentirem. Então, eu preciso que vocês entendam isso nesse começo, porque eu não sei se vocês esperassem, eu acho que vocês não esperavam que a gente ia falar de técnica aqui, acho que isso definitivamente não, né, para esse tema. Mas vocês precisam entender, no que tange ao desejo, que o mercado, ele não é racional. Na verdade, as pessoas não são racionais. Principalmente as noivas. Ninguém é racional. Dentro de um comportamento de compra, né? Aquela questão, comportamento de compra. Ninguém, assim, tipo, a pessoa que Explica essa parte, eu já volto. Tá bom, fica à vontade. Então, assim, a gente precisa entender que, cara, o mercado, ele é completamente emocional. E a gente é ensinado, vou ficar aqui um pouquinho mais no meio, para não ficar desbalanceado. O mercado, ele é completamente emocional. Imagina a noiva, ela vai se casar, ela tem aquela emoção, ela tem aquele momento que ela está se preparando, e ela vai pensar em quê? Em razão? Não, eu vou
tá. Não. É completamente emocional. As pessoas, elas justificam o emocional com a razão. Beleza. Mas a decisão, ela é tomada na emoção, principalmente. Pensa naquilo que você mais gosta. Você tem algum hobby? Eu, por exemplo, meu hobby é perfumaria. Eu amo perfume. O que me move? É aquilo que me faz desejo. O que você ama? O que te move? Qual é a marca que te move, por exemplo? Qual é o lugar que você sonha em visitar? O lugar que você sonha em fotografar? É justamente aquele lugar que toca no seu emocional. E isso é muito diferente. Não é o melhor local. Não é o local que você vai mais economizar e conseguir fazer um bom roteiro, um bom passeio. Não. É aquele local que grita no seu coração. Isso é emoção. O sonho é emoção. Ele é justificado pela razão, mas ele é emoção. Agora, leva isso para casamento, por exemplo. E a noiva que está lá procurando o fotógrafo, está olhando lá, ela vê que você, às vezes, faz uma foto incrível, a foto super bem construída, super diferente, e aquilo ali para ela, às vezes, não significa nada. Mas quando ela vê uma foto ali no seu feed de uma noiva abraçando o pai, e ela lembra do pai, de tudo que ela viveu, como ela ama esse pai, e que esse pai é importante para ela, ou ela perdeu o pai, e ela vê aquilo gera uma emoção. Às vezes, as coisas mais banais podem gerar mais emoção do que as coisas muito mais bem construídas para Instagram. O que a gente precisa entender é que, e aqui já é um dos principais fundamentos que vocês precisam pegar para a questão de geração de desejo. A gente tem uma frase, quem estiver anotando, precisa anotar essa frase. Se você quiser até colocar ela na sua mesa para você sempre lembrar. A repetição é a alma da autoridade. Então, se você quer ser uma autoridade em determinado lugar, se você quer ocupar um lugar na mente do seu cliente, você precisa não fazer isso uma vez. Você precisa fazer isso várias e várias e várias vezes. Aquela linguagem, aquela assinatura de marca, aquele tema, que é o tema que queima no teu coração, claro que esse exemplo da emoção é um exemplo. Talvez esse não seja o teu rolê, talvez o teu rolê é outro, é só um exemplo. Porque você pode gerar emoção através de uma foto de emoção, ou você pode gerar emoção através de outras coisas. Eu não sei qual é o teu rolê. A gente vai falar sobre assinatura, né, sobre narrativa de marca, vocês vão pegar isso mais a fundo. Mas para esse entendimento de agora, vocês precisam entender que não é uma vez que você fala uma coisa e essa coisa vai ser completamente captada pelas pessoas. Então, você vê, por exemplo, uma marca, vou falar aqui do Gabriel Pichinho agora, McDonald's. Amo muito tudo isso. Será que foi uma vez que o McDonald's colocou isso estampado em algum lugar e agora todo mundo sabe essa frase? Não, eles repetiram. Onde? Na embalagem e outdoor. Se você entrar lá no McDonald's, vai ter isso estampado em algum lugar, vai ter isso estampado no teu lanche, nas caixas, na sacola. E aí eu queria fazer a segunda pergunta. McDonald's é o melhor hambúrguer do mundo? Para mim, não. Não, né? Que doido. E eu gosto. Gosto. Conta, mas não é o melhor do mundo. Mas por que ele tá tão na cabeça das pessoas? É a qualidade? Teve alguma vez que você comeu um Big Mac que você sentiu um gosto diferente? Não, é repetição, é tudo repetição. Repetição, 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 até aquilo ficar entranhado. Gente, é sobre significado, experiência, desejo. Porque o desejo não nasce quando uma pessoa, ela simplesmente entende aquilo, racionalmente falando. O desejo, ele nasce quando uma pessoa sente alguma coisa. Então, ao ler essa frase, ela te impacta de alguma maneira. Isso tudo é estudado. Marca precisa ser intencional. Entendam que em marca, quando se fala de empresa, nada é por acaso. Se vocês entraram aqui hoje com uma visão pequena, vocês vão sair daqui vestidos de uma camisa de empresa, vestidos de empresário, vestidos de chefe. Porque é isso que vocês são, gente. Vocês são donos de empresa. Grandes marcas fazem as pessoas sentirem coisas.
com intencionalidade. Que coisas, Carol? Não sei qual é a tua coisa. É a tua coisa, é o teu superpoder. Eu sei o meu, eu sei dos meus alunos, eu sei das pessoas que eu acompanho. Qual é a tua coisa? Anota aí e vai. Talvez esse seja o maior erro da maioria dos fotógrafos. Concorda ou não? Concordo. É porque, assim, tipo, eles tentam melhorar tudo. A gente passou por esse momento no começo. Melhora a técnica, melhora tudo, melhora edição, mas não melhora o quê? Não melhora a experiência, não melhora o posicionamento, não melhora justamente a percepção de valor. Porque o mercado, ele não vê aquilo que você sabe, aquilo que você está construindo, o seu trabalho, a sua técnica. Não vê madrugada, não vê o momento de dificuldade, não vê nada, gente. A questão é que as pessoas não veem nada. Ele vê aquilo que você comunica. Exatamente. Ele vê aquilo que você traz na sua comunicação. Exatamente. E isso é muito forte, porque às vezes, até o que você não fala mais alto do que você fala. E eu sei, gente, que é uma verdade muito desconfortável de ouvir, tá? Eu não tô aqui cagando regra na cabeça de vocês, a gente tá falando com a autoridade de quem passou por isso e conseguiu superar. A gente chegou numa barreira e eu não tô falando isso porque é pouco, porque eu sei que até hoje, para mim, 7 mil reais é dinheiro. Não vou dizer que 7 mil reais não é nada, mas quando a gente conseguiu chegar em cobrar 7 mil, a gente não conseguia passar. Parecia que não, se a gente aumentasse, não vendia. Eu não sei explicar. E eu sei que tem aqui muitos fotógrafos extremamente talentosos, mas que estão vivendo carreiras pequenas. Tem pessoas que estão se esforçando muito e ganhando muito pouco, com a agenda cheia, mas sem ver o dinheiro, sem ver sobrar o dinheiro. Em contrapartida, tem fotógrafo mediano, fotógrafo ok, vivendo coisas incríveis. Eu tenho certeza que você conhece alguém, alguma pessoa, algum fotógrafo que é pior que você e tá vivendo tudo aquilo que você sempre sonhou. E não porque necessariamente eles fotografam melhor. E é esse ponto que eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Mas eles aprenderam algo que talvez você só está entendendo hoje, que é aprender a construir desejo. E é para isso que a gente está aqui hoje. Porque quando a gente percebeu isso, a gente entendeu que a gente estava se fazendo a pergunta errada. A gente se perguntava como é que a gente pode ser melhor fotógrafo. Como é que a gente pode melhorar a nossa técnica? Como é que a gente pode dirigir melhor? Como é que a gente pode melhorar a nossa fotografia? Esse era o cerne, ele era o centro da questão. Mas a pergunta que a gente deveria fazer era qual? Como me tornar um fotógrafo desejado? Como eu posso valer mais? E é isso que a gente ensina, né? É o que a gente sempre fala na comunidade. Nos conteúdos gratuitos, em aula, independente do conteúdo, é isso que a gente fala. Como eu posso valer mais? Como que você pode, independente do nível da sua fotografia, do tempo que você tem como fotógrafo, você precisa entender como as pessoas podem saber o quanto eu sou bom. Ah, Carol, mas eu sou uma exceção disso que vocês estão falando. Eu não me acho tão bom. Aí já é outro assunto. Aí a gente tem que conversar já. É outro papo. E é uma possibilidade. Eu sei que talvez seja verdade. Talvez você não seja mesmo tão bom. Talvez você precise realmente aguçar o seu olhar, melhorar a sua assinatura estética, melhorar alguma coisa no seu equipamento. Mas eu garanto para vocês, não é a maioria. A maioria de vocês já tem uma fotografia muito boa e não consegue fazer as pessoas acreditarem nisso. E aí a gente entra, de fato, no que a gente chamou para essa aula. A gente nunca abriu esse tema para em nenhuma aula, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sabia que a gente ia trazer um conteúdo novo, embora alguns aspectos, né, da nossa metodologia a gente vai repetir, porque é o tema da nossa vida. É o tema da nossa vida. É tudo aquilo que a gente ensina, a gente sempre vê pessoas construindo, em cima disso que a gente também construiu, né? Em cima dessa base. Exatamente. E só vão mudando as ferramentas e as coisas que vão ajudar você a construir isso que a gente também já construiu e muitas pessoas já construíram. E o que é isso, gente? Quando a gente fala de arquitetura do desejo, não é simplesmente, eu quero que você seja um fotógrafo desejado para você ganhar mais, sabe? Para você ser
realmente babado nas redes sociais, curtido, né, que as pessoas fiquem te comentando, te repostando. Isso tudo vem junto na bagagem. Eu desejo que vocês experimentem isso, sair em blogs gringos, fazer casamento de pessoas famosas, chegar nos casamentos e ter pessoas, né, conhecidas. Isso é muito legal. E a questão do desejo também é muito louco, né? Porque pode ser assim, tipo, tem fotógrafo que é desejado porque fotografa todo mundo que é famoso. Tem fotógrafo que é desejado porque gera emoção. Tem fotógrafo que é desejado porque tem uma estética impecável. Então, os desejos vão variando de acordo com as pessoas que vão te contratar. Então, o desejo, ele é um amplo imenso. Muitas vezes você comunica para vários desejos, mas não sabe para onde está comunicando. E o principal, que é a missão das nossas vidas, é ajudar vocês a viverem de verdade da fotografia de vocês. E eu sei que isso é um tanto quanto subjetivo, porque viver de verdade, para uns é viajar, para outros é ter uma casa farta, é ter uma geladeira cheia, para outros é ter as contas pagas, é poder ajudar a sua família. Para outros é ter tempo, porque você até consegue ganhar dinheiro, mas não tem tempo, porque tem agenda cheia, a gente passou por isso. Em algum momento, quando a gente conseguiu romper esse teto aí dos 7, que a gente começou a ver dinheiro sobrar, aí a gente já tinha outro problema, a gente já não tinha tempo para usufruir do que a gente tinha conquistado. E aí também não é legal. Eu não desejo agenda cheia para ninguém, eu quero que vocês tenham uma agenda maravilhosa, equilibrada. Acabou a bateria? Opa, não, acho que deu algum problema. Não. Só apagou ali? Só apagou ali. Quer que eu volte lá? Poder... Não, só para saber se estão ouvindo a gente direitinho, volta lá. Tá tudo ok, né? Tá fazendo sentido, gente, até aqui para vocês? Tá claro? Tá muito rápido? Tá muito devagar? Tá tranquilo? Tá fazendo sentido? Boa, então vamos. E essa arquitetura do desejo, você precisa entender, porque foi isso que mudou completamente a nossa empresa, né? E a gente começou, de fato, a sentir que as coisas estavam indo por um caminho que a gente queria. Porque até aquele momento, a gente ainda acreditava que as pessoas escolhiam os fotógrafos, e a gente ou os outros, simplesmente pela sua fotografia. Afinal, né, a gente é fotógrafo, a gente vive pela fotografia. Mas no dia que a gente entendeu que existem mundos completamente diferentes acontecendo ao mesmo tempo, a gente realmente entendeu o grande, como é que eu diria, o grande segredo dessa questão do desejo. É muito louco. Tem gente que tem essa percepção, por exemplo, e consegue dar esse salto, quando, por exemplo, começa a trabalhar com fotografia e vai se casar e vira noiva. E consegue ter essa percepção. A gente casou no comecinho da fotografia, então a gente não tinha noção de nada. Mas tem gente que está ali galgando, tentando, tá no teto, e quando ela vira noiva, e ela consegue ver o mundo com outros olhos... Exatamente. Se vê na postura do cliente. Ela se vê no lugar do cliente, ela deixa de ter o olhar só do fotógrafo. Exatamente. E isso falta para muita gente. Exatamente, porque existe o mundo do fotógrafo e existe o mundo dos clientes, ou da noiva, né? Se a gente quiser falar especificamente da noiva. O mundo dos fotógrafos, a conversa vai girar em torno de equipamento, lente, edição, algoritmo, Instagram, né? Tendência, técnica, enfim. Agora, no mundo dos clientes, quase ninguém, eu digo quase porque a gente já teve alguns clientes fotógrafos que perguntaram a lente que a gente usava, mas, gente, isso é muito raro, acredito, é muito raro. Acho que para vocês também, né? Mas a noiva, gente, imaginem comigo, ela não acorda de manhã pensando assim, eu quero encontrar alguém que domine muito determinado tipo de luz, ou determinada composição, ou determinada direção, entendeu? É muito, tipo assim, é quase impossível existir uma noiva que pense isso. O que a noiva pensa? E é simples, mas ninguém pensa sobre isso, ou ninguém te explica isso. O que a noiva de fato pensa, gente? Ela pensa, eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir segura, eu quero guardar tudo, eu quero ter a certeza de que eu vou ter tudo, eu quero ter a certeza de que eu estou fazendo a escolha certa. Então, você precisa entender como você gera essa confiança, como você transmite para a noiva que você é a escolha certa. O que mais que ela pensa? Eu quero admirar quem está do meu lado, eu quero ter tempo para ser eu mesma. Não ficar posando. Tenho certeza que vocês já ouviram muito isso em reunião, né? Que elas falam, eu não quero ficar o tempo todo posando e tal. Então, vocês entendem que essa noiva, ela não está comprando fotografia. Ela está comprando o quê, gente? Falem aí para mim, o que vocês acham?
Falem para mim aí, escrevam aí que eu quero ler. O que é que vocês acham que essa noiva está comprando? Escrevam aí para mim. Experiência, o que mais? Emoção, memórias. Gente, ela está comprando sensação, identidade. Ela está comprando arte, ela está comprando olhar. Ela está comprando significado. Ela está comprando a tua forma de ver o mundo, a tua forma de enxergar a vida dela. Ela está comprando a forma como ela deseja se sentir quando ela for olhar para trás e ela conseguir se ver aquilo na tua fotografia. Ela consegue se imaginar no futuro, olhando para trás e se imaginando naquela fotografia. E aí que nasce o desejo, porque o desejo nunca foi sobre a fotografia em si, mas é sobre o significado. Quer ver alguns exemplos? Quando você compra, por exemplo, um Rolex. Nunca comprei um Rolex ainda. Mas se eu comprasse um Rolex, com certeza eu não ia estar comprando para ver as horas. Com certeza. Ia estar comprando para quê? É um pertencimento. Tá? Pertencimento. Por exemplo, você vai comprar uma caneta. Você vai comprar uma Montblanc. Você vai comprar só para assinar? Não. Assinar, a gente tem isso aqui para assinar. A gente pode Essa assinar é melhor, isso aqui. inclusive. Melhor de todas. Ninguém compra uma Ferrari porque quer andar mais rápido. Para que as pessoas compram uma Ferrari, gente? Ninguém escolhe um fotógrafo desejado apenas pelas fotos. As fotos, elas são até uma justificativa. Claro, a pessoa precisa ter uma necessidade de um fotógrafo para ela fazer uma contratação. Mas o desejo nasce da percepção. E o momento que a gente percebeu isso foi quando a gente entendeu que o mercado compra percepção, percepção de valor. É o quanto você consegue mostrar para as pessoas que você é bom, que você guarda, que você é completo, que você passa segurança. Que você é essa pessoa que entrega não o que você quer, mas o que ela quer, o que ela está buscando. Então, em vez de você ficar o tempo inteiro entregando o que você acha ou o que você quer, entrega o que as pessoas querem. Tenta se colocar no lugar da cabeça dessa noiva, da sua noiva em específico, e entender o que ela quer. E isso explica porque muitos fotógrafos incríveis continuam invisíveis. Isso explica porque muitos fotógrafos medianos, e eu conheço alguns, que cobram muito mais. Eu vejo diariamente propostas de fotógrafos do Brasil inteiro e até alguns do exterior. A gente tem alguns alunos que moram na Europa, a gente tem alunos de outros países, e a gente vê várias propostas. E a gente vê uma proposta de um aluno que poderia cobrar muito mais pela fotografia que ele entrega, mas que ele não consegue transmitir aquilo que eu consigo ver nos bastidores, que é uma galeria completa, é o quanto ele é bom, é o quanto ele é esforçado, é o quanto ele é comprometido, porque a pessoa não sabe comunicar isso para as pessoas. Né? Eu nunca vou esquecer, uma vez que eu estava numa reunião com uma noiva, e a minha mãe estava, de vez em quando ela passava assim na sala, eu estava lá em São Luís, na casa dela, depois que eu já tinha ido embora, e aí, de vez em quando ela passava, eu percebi que ela estava prestando atenção na reunião, né? E aí, ela ficou um pouco na cozinha, não sei o quê, quando foi depois ela veio. E aí ela falou para mim, filha, eu entendi tudo que você falou para essa noiva. E ela já tinha fechado, era uma noiva, né, uma reunião já estava em fechamento e tudo mais. Mas as pessoas que não fazem reunião contigo, sabem tudo isso que tu falou para ela? E a minha cabeça fez assim, ó. Foi muito doido. Por quê? Porque na reunião, eu explicava a minha maneira de atender, a minha maneira de me portar no dia do casamento, o quanto eu sou interessada, o quanto eu fotografo, que eu não tenho pena de clicar,
que eu sou comprometida, que eu corro, eu vou para um lado, vou para o outro, eu sou interessada. Isso, gente, às vezes se importa de verdade. E isso vale muito mais do que a marca, do que o equipamento, do que não sei o quê, do que quantos cursos a pessoa fez. Isso, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, muitas noivas só percebem isso depois de ter acontecido. Exatamente. E isso é um problema. Exatamente. Convenhamos que é um problema. Que às vezes a pessoa tem uma fotografia, ela contrata alguém e a experiência é uma bosta. Exatamente. Então, o que ficou para mim desse dia, de um dos ensinamentos que a minha mãe trouxe para a minha vida, que são infinitos, foi que eu precisava comunicar desde antes da reunião, na minha comunicação de sempre, tudo que eu falo na minha reunião de fechamento. Eu precisava que as pessoas construíssem uma percepção de quem realmente eu sou e de quanto eu valho antes de saberem, de receberem o meu PDF. Antes de virem para minha reunião. E existe, gente, uma arquitetura que ela é invisível por trás desse desejo. Ela é quase como se fosse um código invisível, sabe? Uma estrutura. E a gente aprendeu isso, não foi ninguém que falou pra gente. A gente não teve ninguém aqui, como a gente está falando para vocês, que abriu a vida e contou, assim, simplesmente entregou de bandeja aqui, ó. Lata, assim. Eu passei o sofrimento, agora eu tô te entregando aqui, ó, o resultado que deu certo, entende? E eu digo para vocês, independente do país, do estilo, independente da fotografia, essas pessoas que se destacam são pessoas que aprenderam a construir percepção. São pessoas que aprenderam a construir desejo, a gerar desejo, que entenderam a arquitetura do desejo. E a gente vai te contar como que é essa arquitetura, como a gente conseguiu trazer essa arquitetura para a nossa metodologia, que é formada de 3 partes. Quem já é aluno sabe, mas calma, não vai ficar repetitivo, você vai ouvir hoje de uma outra vertente. De um outro ângulo. De um outro ângulo. Então, quem é aluno já sabe quais são os 3 pilares. Coloca aí no chat para saber, não me decepcionem. Quais são os nossos 3 pilares da nossa metodologia? Coloquem aí para as pessoas que não conhecem ainda já saberem que vocês estão com tudo na ponta da língua, na ponta dos dedos. Gente, a metodologia da arquitetura do desejo é essência, domínio e impacto. E a gente vai explicar para vocês aqui um pouco sobre cada uma e como vocês podem usar isso para vender mais e para gerar o desejo que vocês precisam. Tá fazendo sentido até aqui? Tudo bem? Quando a gente entendeu esses 3 pilares, óbvio que a gente não entendeu dessa maneira que a gente está explicando para vocês, foi né? Uma construção foi uma construção, a gente tentativa e erro, de falha, de acerto, e foi juntando, e foi misturando, e foi vendo. E quando a gente conseguiu olhar e juntar tudo isso, e conseguiu ver esses 3 pontos, esse triângulo, né, que sustenta toda a base da nossa fotografia e da fotografia de várias outras pessoas, talvez elas não tenham essa percepção, né? Mas todas elas passam por esse caminho, né? Cada um pode ter sua forma de explicar. Cada fotógrafo que conseguiu construir essa percepção, essa arquitetura de desejo, pode ter sua forma de explicar, não talvez necessariamente especificamente como a gente entende, mas ela tem esses 3 pontos, né? Essência, domínio, impacto. E a essência é o primeiro ponto, tá? E eu acho que é o mais negligenciado. Quando a gente começa a aprender sobre fotografia, a primeira coisa que a gente vai fazer? O que a gente vai? A gente já vai aprender como melhorar a luz, como melhorar a flash, como melhorar a técnica, comprar câmera nova. Também. Não tá errado. A gente tem que melhorar, beleza. Chega num ponto em que você já tá com a fotografia boa. E aí você já quer fazer o impacto para o mundo. Você já quer trazer tudo aquilo que você aprendeu e mostrar para as pessoas. Mas você nunca parou para ver quem você é. Qual é a sua visão? O que você acredita? O que você quer comunicar? Qual é o seu desejo? Qual é a sua essência? O que está dentro de você? Qual é a história que você quer contar? E que você, de vez em quando, você consegue mostrar por sorte, mas que você nunca parou para ver e só está repetindo e fazendo coisas que outras pessoas já fizeram. Copiando tendência, referência. Sem a essência, você pode até ser um fotógrafo bom, você pode até ter um certo resultado, mas o impacto, pensa assim, tipo, é como se fosse a diferença de uma bombinha de São João e
uma bomba atômica. Sem essência, você joga, vai dar um estalinho ali. Com essência, você carrega tudo e você tem uma explosão e um impacto e um alcance muito maior que se você não tivesse. E muita pessoa acha que, ai, cara, isso é papo de coach, isso é papo de não sei. Não preciso ver isso. Quando a pessoa, às vezes, ela sabe, ela lembra, as pessoas falam sobre identidade, não são muitas pessoas que falam, né? Algumas falam sobre identidade, você precisa ser você. Eu falo, beleza, legal, mas eu quero saber o que você faz para melhorar sua fotografia, para você chegar onde você chegou. E a pessoa fala que é identidade, que são essas coisas, mas você mesmo não acredita às vezes. Por quê? Porque parece uma coisa banal. Mas, cara, todas as coisas que realmente mudam, elas mudam iniciando na essência. Porque sem uma assinatura clara, Exato. A sua fotografia ela vai ser mais uma. E o que eu vejo em muitos Instagrams hoje é uma mistura muito grande de estilos, uma mistura muito grande de comunicação. Então, assim, um dia você fala sobre emoção, outro dia você fala de movimento, outro dia você fala, sei lá, de verdade, e você não consegue criar uma narrativa consistente. E eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas é uma expressão muito conhecida no marketing, que é a expressão one big idea. Você precisa ter uma grande ideia. A sua assinatura de marca, a sua narrativa de marca, ela tem uma grande ideia. Você precisa ter uma grande ideia. Então, embora uma grande ideia, ela pode ter várias características que você vai ali desmembrar em vários conteúdos, né? Trazer isso para sua bio, trazer isso na sua foto, porque não adianta só ser discurso, né? Você fala de espontaneidade, aí chega lá no feed, é tudo posado, tem que ter consistência, né? A teoria tem que bater com a prática. É como eu estava falando na aula esses dias, brincando, como é que é? Mata a cobra e mostra o pau, né? Não adianta você falar e você não mostrar que você, de fato, consegue fazer aquilo que você está prometendo, né? Que você está se comprometendo. Então, você precisa ter uma visão muito clara do que existe por trás da sua fotografia. Isso é uma assinatura que vai gerar desejo. Tá? Para a gente não se estender muito, mas eu acho que com isso aqui você consegue desenvolver uma boa parte da sua essência e conseguir caminhar por esse pensamento, digamos assim, né? Para construir uma marca, então, desejada realmente. E o segundo pilar é o domínio, gente. Por quê? Ninguém pode dizer que não é necessário o domínio técnico. O domínio, não só técnico em si, da técnica pela técnica, mas aqui a nossa aplicação do domínio técnico é como você vai pegar essa essência que você descobriu que tem, essa narrativa de marca, essa one big idea, essa grande ideia que você tem sobre a sua marca, como você vai transformar isso em fotografia. Como essa ideia vai casar com a imagem. Como que você vai pegar essa ideia e você vai colocar no mundo real. Né? O domínio é a capacidade de transformar a visão em realidade. Transformar a essência em fotografia realmente. É ser diferente, sair do comum. É ser reconhecido não apenas como fotógrafo, mas como artista. Aí você sai do patamar, você descola dessa galera. Tá fazendo sentido, gente? Alcançar o domínio é quando a fotografia, direção, narrativa, experiência, atendimento, vendas, posicionamento. O que mais? O seu Instagram, de uma maneira geral, tudo isso começa a trabalhar junto, com consistência, com intenção, com direção clara. Sem achismo, gente, sem falar cada dia de uma coisa diferente. Precisa ter clareza. É quando vocês simplesmente param de depender apenas de talento e começam a desenvolver uma empresa realmente sólida. E aqui eu sei que existe uma grande armadilha. Porque muitos fotógrafos possuem muita sensibilidade, eu conheço muitos artistas que são surreais, eu consigo pensar assim, mas que não conseguem ganhar dinheiro com a sua fotografia. Não conseguem tornar
aquela ideia uma ideia lucrativa, entendeu? Eu sei que existem várias coisas, a gente não vai ter tempo de adentrar tanto, né, nessas questões mais subjetivas, mas uma delas, por exemplo, é o medo de não agradar, por exemplo, né? Talvez você tenha uma grande ideia, você tenha uma grande força em alguma característica que você tem medo de colocar no mundo por conta do... Você acha que as pessoas vão achar estranho, você acha que as pessoas não vão aceitar, enfim. E você não consegue ainda transformar esse potencial em valor percebido. E por isso você permanece preso nesse mesmo lugar que você está. Porque o mercado, ele não recompensa potencial. O mercado recompensa aquilo que consegue o quê? Perceber, gente. Perceber. E aí, com a percepção, a gente chega no nosso terceiro pilar, que é onde mora o desejo, que é no impacto. Porque a fotografia só se torna valiosa quando ela produz efeito no mundo real. Quando o seu feed vira dinheiro na sua conta. Eu não quero saber, quando um aluno começa com a gente, eu não quero só saber se o feed está bonito. Porque tem um monte de feed feio que está vendendo. Por outras questões. Mas eu quero primeiro saber se você está vendendo. Porque tem muita gente com um trabalho incrível que não está vendendo. O impacto é quando o mercado começa a responder positivamente para você. É quando você deixa de ficar correndo atrás dos clientes e começa, de fato, ser procurado, ser desejado. É quando você para de ficar tentando convencer, tentando fazer follow-up, tentando ficar atrás, tentando, assim, se esforçando, sabe? Hoje eu vi um conteúdo muito interessante que fala exatamente sobre isso. E o Hélio Couto, ele tem uma expressão que eu amo, que é o soltar. Eu quero ter mais oportunidade de trazer conteúdos para vocês sobre isso, né? Sobre física quântica, enfim. Quem me conhece sabe que eu amo esse conteúdo. E quando o Hélio Couto fala sobre o soltar, ele fala justamente sobre esse conteúdo que eu vi hoje, que é o fato de que a natureza, ela não precisa forçar nada. Você já percebeu que tudo na natureza simplesmente flui? As coisas simplesmente acontecem? Por que que na nossa vida, muitas vezes, não acontece dessa maneira? Por que que com você parece que você tem que ficar se esforçando tanto? Parece que você tem que forçar para aquilo acontecer. Parece que você tem que o tempo todo estar se matando. E por que que não é assim? Vocês já perceberam? Quando a gente planta uma semente, ela simplesmente nasce. E depois que ela nasce, ela simplesmente cresce. Você não precisa ficar lá do lado dela. Bora! Vamos, minha filha, cresce. Você não precisa ir lá fora e ficar, bora, chuva, cai. Não, gente, a coisa acontece. A natureza tem um ciclo natural. E a coisa simplesmente acontece. E por que que muitas vezes na nossa empresa não é assim? Porque a gente está agarrado, né, aquilo, a gente está preso, a gente está obsessivo, a gente está desesperado. E a gente não consegue nada dessa maneira. E o impacto é justamente você saber o que você tem que fazer e depois, naturalmente, você colher esses frutos. Naturalmente, gente. Quem convive aqui em casa sabe. Todo tempo tem... Eu ia falar uma coisa... É que vai, se ficar gravado, pode soar... Pode ter haters. Mas, gente, eu não posso ter modéstia com vocês, entende? Eu preciso falar o que a gente vive, porque se eu não tenho autoridade para realmente fazer vocês entenderem aquilo que vocês podem alcançar com a fotografia, eu tô aqui para quê? Gente, o dinheiro, ele flui naturalmente nessa casa. Sabe o que é naturalmente? Naturalmente. Mas não é simplesmente manifestação que eu amo, pensamento positivo, né? Não é sobre isso, gente.
eu estou falando com empresas, eu estou falando com empresários. Eu tenho a responsabilidade de falar sobre estratégias. Que nosso aluno sabe que a gente fala estratégia, a gente fala passo a passo. A gente fala o parafuso que você tem que ir lá e apertar. Existem pontos que você hoje não consegue ver, mas que se eu sentar com você, em 5 minutos eu consigo perceber. Por que não está vendendo? Por que... Ó, a Sabrina fazendo assim. Fica fazendo assim que eu vou te matar para falar. Eu já no grupo hoje, eu vou chamar algumas pessoas. Vocês ficam fazendo assim, ó. Eu vou dizer, bora, conta para os amigos aí o que é que vocês estão. Porque é verdade. Em 1 hora que a gente sentou essa semana, eu estava com a Sabrina, reuni também com outras pessoas que estão aqui, que fazem parte do modo impacto, do plano impacto do Academy, e a gente tem uma reunião individual. E eu sentei com alguns essa semana, e é impressionante como 1 hora da manhã aqui. Depois tu vai mandar um depoimento, então. É impressionante como você... 15 minutos, gente, meia hora, com uma pessoa que tem um olhar apurado sobre a sua... Consegue ver de fora o que, às vezes, para você é um ponto cego. Que vai gerar um impacto incrível. É muito louco isso. Vocês já viram aquela... Hoje eu estou das histórias dos ditados. Mas tem uma... Eu não sei se é um ditado, uma história, que diz assim, um cara contratou um cara para consertar uma televisão, né? Aí o cara falou, quanto é? O cara falou, vai custar R$200. Aí o cara falou, beleza, R$200, né, para consertar a televisão, que não tá prestando, beleza. Aí o cara entrou, em menos de 5 minutos, ele apertou o parafuso e a televisão funcionou. Aí ele falou, aí quanto foi? Não, R$200, a gente tinha combinado. Não, mas você demorou 5 minutos. Aí ele falou, tá bom, mas não é sobre o tempo. Não é sobre o parafuso que eu apertei. É sobre eu saber qual era o parafuso que eu tinha que apertar. Se fosse outra pessoa, podia ter passado várias horas. Eu levei 5 minutos porque eu tenho expertise para isso. E da mesma maneira, gente, quando eu sento com vocês e eu olho para a dificuldade de vocês, que a maioria nós já passamos nesses 16 anos, eu consigo claramente identificar os pontos cegos de vocês. É muito louco. E é certeiro, viu? Certeiro. Agora você não sabe se continua balançando a cabeça, porque vai ter que falar, Rodrigo. Bora, então eu vou chamar, porque o pessoal já está querendo dormir, só eu falando. Bora, 10 minutos para dizer a transformação aí, Rodrigo. Como é que era antes dos Paraguaçu e o que é que mudou? Para a gente falar do modo impacto. Bora. Vixe, quem a gente era, né, Carol? O arroba, o pessoal conhecer teu trabalho, já faz o merchan aí para a galera te seguir. Oi, gente, eu sou o Rodrigo Paulino, depaulinos.foto, né, no Instagram. Somos aqui de Brasília. E quem era a gente, né, Carol? Quem era a gente? A gente chegou no primeiro workshop, e isso antes de tudo, eu conheci quem eram a Carol e o Dani antes de até mesmo participar, né, de mentoria. Então, eu comprei primeiro a vivência deles antes de comprar sobre o curso, né? O que eles estão falando sobre identidade, sobre posicionamento. A gente vivenciou primeiro um rolê além da fotografia com eles, para depois conhecer o lado fotográfico, né? E não teve nada a ver com técnica, não teve nada a ver com qual a câmera que eles estão usando, qual a lente, teve muito a ver com quem eles são e aquilo que eles estão transmitindo, né, no dia, sobre o sentimento daquilo que a gente conseguiu. E a gente não era, nossa, a gente começou, cara, lá em 2021, 22 ali, a gente não sabia quem a gente era, que a gente tinha acabado de criar uma empresa como casal, eu fotografava sozinho. Casamentos, eu trouxe a Dani para os casamentos e a gente criou a De Paulinos. Chegamos no workshop, a Carol, o Dani, eu lembro que o Dani ou a Carol, não lembro quem foi, se foi o Coração Selvagem que me perguntou, cara, o que que você me procura aqui? Eu entender quem a gente é. Tipo, meu, eu não sei quem a gente é como casal e o que que a gente consegue levar isso adiante para as pessoas. E um efeito que a Carol e o Dani falaram sobre as pessoas olharem um trabalho e falar, meu, vocês conseguem. Eu tenho até aqui, ó, em espanhol, que eu acabei de receber.
eu senti a essência de vocês durante o trabalho. Eu vejo que quando as fotos de vocês não tem nada a ver somente com uma pessoa bonita ali. A gente vê as pessoas casando e as pessoas felizes ali sabe? Na fotografia, não é nada tão, como é que é, superficial. Tem intenção, tem motivo, e as pessoas compram primeiro isso, né? Quando elas veem o trabalho, elas veem a gente, e aí elas compram quem a gente é para depois, né, querer de fato o trabalho. Isso é muito louco, porque a nossa transformação vem, já tem o quê? 5 anos, Carol? 6? Juntos? A nossa transformação vem de tudo isso aí. E, cara, veio da gente saber se posicionar, né? Ter um posicionamento melhor, ter uma comunicação melhor no Instagram. E eu não apareço, tá? Vocês não vão me ver nos stories falando, vocês não vão ver a Dani falando nos stories. A Dani, eu sou o mais falante e eu não apareço nos stories, eu tenho vergonha. A Dani, então, não vai, ela aparece de vez em quando também. Então, a gente não é aquele tipo de casal que tá lá, pega o celular e, oi, gente, estamos hoje aqui num casamento, preciso mostrar para vocês o que está acontecendo. Não, a gente mostra quem a gente é através do nosso trabalho. E isso é muito louco, porque as pessoas conseguem ver quem a gente é através das nossas fotos. E foi uma coisa que o Dani uma vez me questionou, bem no início, quando eu mandei um trabalho para ele, falou, tá, mas cadê vocês aqui? Eu vejo todas as pessoas que vocês se inspiram, mas cadê os paulinos? Cadê a Dani aqui? Cadê o Rodrigo? Sabe, isso foi a maior transformação, a maior virada de chave, assim, pra gente no início. Gente, isso é impacto, né? Se vocês seguirem os meninos, você depois coloca aí no chat, Rô, para eles conhecerem o teu trabalho. Depois eu vou pedir para outros monitores falarem também para vocês até conhecerem já os monitores que futuramente serão monitores de vocês, já são monitores de alguns, né, que já estão no Academy, para vocês entenderem sobre público, né, sobre o que eles alcançaram, sobre entender claramente o estilo, né, quero ouvir também, já, viu, Marina, vou te avisar com antecedência aqui, porque vocês, para mim, são uma referência, né, vão inclusive dar aula sobre fotografia documental dentro do Academy, porque eles entenderam o impacto que eles podem fazer com a fotografia deles, para alcançar o público que eles querem alcançar com a fotografia deles. Então, isso é você conseguir realmente entender, gente, onde está o que eu chamo, onde está o gap. Não é só saber, eu estou vendendo, eu não estou vendendo. Tá, mas se não está vendendo, por que não está vendendo? E se está vendendo para o público errado, o que é que tem que ajustar, entendeu? E eu preciso que hoje, gente, vocês sejam brutalmente honestos com vocês mesmos. Porque eu sei que de tudo que a gente conversou até aqui, existe uma pergunta que importa, talvez, mais do que todas as coisas que a gente já falou. O que hoje está travando vocês? Será que hoje você sozinho consegue identificar isso? Você fotografa bem, você se esforça, você está aqui numa aula às 21 horas, as pessoas elogiam suas fotos, quem te contrata sai satisfeito. Mas por que o mercado ainda não responde na mesma proporção? Por que você não consegue cobrar o quanto você gostaria? Por que você entrega muito mais hoje do que você recebe? Eu tenho certeza que vocês têm essa sensação, porque eu não estou falando de algo que eu ouvi alguém falar ou que eu li em algum livro. Eu estou falando de uma coisa que nós vivemos. Já viveu isso. Eu sempre senti que eu entreguei muito mais do que eu recebia. E hoje eu recebo tanto que tem hora que eu penso, será que eu realmente mereço? Será que eu pagaria quase 30 mil reais para eu ir no meu casamento? Tipo, eu digo para vocês, assim, que às vezes a gente tem a tal da síndrome do impostor, né? A notícia boa que eu ouvi dizer esses dias, e eu fiquei muito feliz, eu quero compartilhar com você que em algum momento já teve a síndrome do impostor, se alguém já teve. E eu digo para vocês, às vezes, quando eu recebo muito dinheiro, por alguns segundos, eu tenho alguns pensamentos assim. E eu li esses dias isso, que
Se você tem síndrome do impostor, parabéns. Porque você não é um impostor, porque o impostor, ele não tem síndrome. Nunca tem síndrome, é verdade. É verdade. Isso é muito bom. Então, gente, eu quero que vocês realmente consigam perceber onde você está preso. Qual desses pontos, né? Na essência, domínio, impacto, às vezes você já está fechando alguns trabalhos, mas a sua fotografia não é você. Ou então, às vezes não tem trabalho, às vezes está difícil, ou então você não está conseguindo cobrar, está chegando no público errado, né? Todo dia vendo alguma coisa diferente, mudando de estética, mudando de jeito, a gente chama de fotógrafo Frankenstein. Que é aquele que muda de estética toda semana, Vai segue uma pegando tendência, uma coxa segue de outra, retalhos, né? Vai juntando um pouquinho de cada coisa. mas não consegue reconhecer a sua própria voz. Não tem uma assinatura, não tem uma narrativa de marca. Então, gente, o que está faltando para boa parte de vocês não é domínio. E para ter o impacto, o que está faltando, na verdade, é a essência. Né? É mergulhar realmente para entender que você já melhorou sua fotografia, já buscou melhorar suas vendas, você quer melhorar o seu Instagram, tudo isso, gente, é importante. Eu não estou aqui para dizer que nada disso aí é besteira. Mas, simplesmente, você sente que não consegue avançar porque você está cansado. E eu digo isso para vocês porque quem entende de cansaço está aqui. Eu sou mãe de 3. Temos algumas mães aqui hoje. Mães sabem o que é estar cansada, né? Além do trabalho, de tudo que a gente tem que fazer. Mas, além de tudo isso, você se sentir sobrecarregada do trabalho, sentir que você dá muito, recebe pouco, está confuso, sem direção. E durante anos e anos, a gente sentiu exatamente isso. E é justamente por isso que a gente criou essa metodologia e que a gente ajuda vocês e que a gente tem ajudado centenas e centenas de fotógrafos. Porque chegou um momento em que a gente percebeu que a maioria dos fotógrafos não precisa de mais um curso. Hoje tem um monte de coisa gratuita no YouTube. Hoje tem um monte de Reels, tem um monte de conteúdo bom no próprio Instagram. Conteúdo, legenda. Gente, tem chat GPT, que você pode perguntar tudo. Para que você quer um mentor? Você já parou para se perguntar isso? Para que você quer uma mentoria? Para que você quer um curso? Se você tem o chat GPT que você pode perguntar tudo de tudo. São tempos complicados, né? Muito doido. E ele sabe responder muito bem. Mas ele sabe responder muito bem. Mas alguém que já viveu o que você está vivendo e já saiu desse caminho, já passou por esse momento, não tem chat GPT, não tem cloud, não tem inteligência. Não é necessariamente a resposta certa. Não é necessariamente... porque não é uma coisa só. Não é dizer o que a pessoa pode fazer, mas é a direção, entendeu? É a autoridade de causa, é o como que a gente falou lá para vocês, e realmente alguém que está disposto a ajudar vocês, né? Ajudar vocês a enxergar aquilo que vocês sozinhos não conseguem enxergar. Encurtar o caminho que talvez para vocês pudesse levar, sei lá, muito mais tempo. Marina, quanto tempo vocês estão conosco? Querem falar um pouquinho para animar a galera? A galera já está com uma carinha de sono. Cansado. Gente, a gente já está indo do meio para o fim. Já pode pegar meu vinho enquanto a Marina fala? Consegue ouvir? Consigo. Então, vamos lá. Mas ouvir aí a Marina. Oi, gente. Boa noite. A gente está com a Carol quando o nosso filho ia completar 1 ano. Vai fazer... Não fez nem 3 anos. Vai fazer 2 anos e meio, mais ou menos assim. Mais ou menos isso, Cá. Mas, eu nem sei o que falar, o que mudou na nossa vida, porque mudou completamente tudo. Quando a gente começou com a Carol, a gente era um tipo de casal, um tipo de pessoa, e a gente mudou como pessoa. Nós somos pessoas melhores depois de vocês. Isso é um fato, assim, muito gigantesco, né? Não só como empresa, mas também como pessoa. Né? É muito legal a gente estar aqui, porque tem muitas pessoas que estavam na turma que a gente fez, né? O Cleiton também. É muito bom.
É muito legal. Bom, vamos lá. Quando a gente começou, a gente estava numa fase de transição de vida, por conta do filho pequeno, né? E a gente estava quase desistindo da fotografia, porque a gente precisava de dinheiro para a gente poder sustentar nossa família. Então, a gente arriscou com a Carol, na verdade, isso foi que a gente não tinha condições financeiras, então a gente realmente arriscou. E em menos de um ano, a gente triplicou o nosso faturamento anual. Então, foi um investimento, assim, muito, muito, muito bom para a gente, né? E acredito para todo mundo que passou por ela também, né? Na mentoria em si. E ela mudou tanto a nossa visão como pessoas, como na nossa empresa. Hoje a gente é reconhecido realmente pelo que a gente faz. Nós também era super perdido, a gente não sabia a nossa identidade, por conta da nossa região, a gente tentava fazer o que realmente vendia, porque a gente estava com um filho pequeno, precisava vender, e a gente estava infeliz. Essa é a palavra certa, a gente estava vivendo só para viver, e a gente estava super infeliz. É engraçado que quando o Dani estava falando sobre, tipo, o que vocês são, o que faz vocês diferente, né? A gente fez uma reunião com a Carol e com o Dani, e o Dani perguntou assim para mim, o que vocês fazem que vocês realmente gostam de fazer, né, na fotografia? E aí foi engraçado que eu e o Renan, a gente respondeu na lata, assim, documental. A gente ama fazer fotografia documental, mas a gente tinha medo porque isso não era vendível na época, né? Há 2 anos atrás. E não o documental como a gente vê, a gente acredita, né? Que é o permitir que os casais sejam realmente quem eles são, sem nenhuma interferência, ou quase nenhuma interferência. Isso era muito raro na época, e a gente tinha medo de vender isso. Mas a gente foi com a cara e a coragem, a gente mudou todo o nosso Instagram, a gente se posicionou. Eu lembro que teve uma aula que a Renan falava assim, Carol, eu não aguento mais falar sobre isso. Aí você falou assim, não, você tá certo, porque a autoridade é a repetição, né? A repetição é a autoridade. E isso fez total sentido, assim, pra gente. Hoje a gente consegue atingir os casais que a gente quer. A fotografia documental, ela tem levado a gente para um patamar que a gente não acreditava que a gente ia conseguir. Então, foi muito bom. Gente, eu fico tão feliz. Eu vejo que tudo começa de uma decisão. E eu tenho falado muito essa palavra esses dias, eu acho que nos próximos meses, talvez até anos, vocês vão me ouvir falar essa palavra repetidas vezes, né? Que é a palavra decisão. Uma decisão muda tudo. Minha mãe tem uma frase, olha eu dos ditados, eu tô dos ditados, das histórias e das frases, mas é que vem mesmo na cabeça, é muito natural. Minha mãe tem uma frase que é assim, ela fala, se o cavalo selado passar, você tem que subir. Se for o cavalo errado, lá na frente, você desce e espera o cavalo certo passar. Porque se foi o certo e ele passou e você não subiu, ele passou e você perdeu. Então é sobre isso, sabe? E eu espero que a gente tenha realmente. A aula não acabou, calma, não é uma despedida, mas eu espero que até aqui a gente tenha já clareado muitas coisas na cabeça de vocês sobre a posição que vocês querem ocupar dentro do universo da fotografia, né? Sobre assinatura, sobre gerar desejo, que vocês tenham entendido a diferença dos fotógrafos comuns para os fotógrafos que realmente se destacam. Mas é óbvio que eu não tenho a pretensão, gente, de, em uma aula, 1h20 que a gente está aqui junto, falar para vocês algo que a gente falaria durante meses. Então, essa aula é um convite para que vocês continuem conosco, para que vocês sigam aprendendo conosco, né? Se você escutou até aqui, você sentiu que algo fez a diferença, que você realmente, o que você ouviu é verdade, o que você ouviu, você sente que você consegue ou vai conseguir realmente colocar em prática, transformar isso em dinheiro na sua conta, né? Que é como eu falo, o nosso feed, ele tem que ser dinheiro na nossa conta. Para mim, não basta que seja um feed bonito, gente, porque empresa, para ser empresa, ela tem que ter lucro. Empresa não pode viver de filantropia. Eu sou muito fã de caridade, todo mundo tem que ajudar as pessoas, ajudar o mundo com os seus dons, com tudo, mas empresa precisa lucrar.
E para você ser empresa, você precisa ganhar dinheiro, você precisa fazer sua empresa faturar mais. Você precisa você precisa ter meta, você precisa fazer realmente com que isso seja uma realidade na sua vida. Porque o conhecimento, gente, sem decisão, ele é entretenimento. Eu tenho certeza que vocês não estão aqui hoje, à noite, né, depois de trabalhar o dia todo. Tenho certeza que vocês, praticamente todos, devem estar cansados, assim como eu. E vocês se dispuseram a estar aqui, estão aqui escutando isso. Não é uma aula simples, eu não trouxe nem apresentação, eu não trouxe vídeo. É conversa, é papo profundo, né? Como a gente sempre traz para vocês. Não é PowerPoint bonitinho, não é sobre oba-oba. É realmente conteúdo que vocês vão colocar em prática e vai mudar a vida de vocês. Vocês vão colocar em prática, vocês vão vender. É isso que a gente faz pelas pessoas. Tá? Eu queria ouvir mais alguém, mas eu não queria impor, assim, para que não seja uma obrigação. Mas se alguém quiser falar sobre como que era antes dos Paraguaçu e o que mudou, especialmente se mudou público, se mudou faturamento, se mudou a sua realidade, se você começou a viver de verdade. Eu não sei se... tem algumas pessoas específicas que eu queria ouvir, mas eu não sei se estão aí. Então, se alguém quiser falar, alguém que já é aluno ou já foi aluno, quiser contar para quem nunca foi, para saber como que é a experiência de estar com a gente. De repente, se você foi num casamento com a gente, você já viveu isso de perto, ou se você sentiu isso na sua empresa e você quiser falar. Eu não sei se a Bia Vido está aí, se ela quer falar. A Bia está com a gente já tem um tempo, passou pela mentoria individual, que hoje não existe mais, é o nosso plano Impacto. Eu vou já contar para vocês sobre a Academy, mas se a Bia estiver aí, eu queria ouvi-la. E enquanto a Bia se arruma, se outra pessoa também quiser falar, levante a mão, que eu vou ficar muito feliz em ouvi-los, não se constranjam. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já tiveram muitos resultados, que já me encontraram em congressos e workshops, que queriam falar, então eu vou ficar muito feliz de ouvi-los. E, eu não estou acreditando, porque eu já estava quase solicitando-a, entendeu? Mas eu não quis ser invasiva, mas eu fico feliz de ouvir a Bruna, porque ela tem, na verdade, duas versões para contar para vocês, né? Ela tem a versão noiva e ela tem a versão aluna, amiga, fotógrafa, enfim. Então, que alegria, gente, Bruna. Eu tô com a cara lavada aqui, isso aqui vai ficar gravado, que vergonha, mas tudo bem. Tamo aí, né? Mas quando a galera tava falando, eu realmente senti no meu coração de falar, porque eu e meu marido, no caso agora, a gente veio da casa da Carol uns dias atrás, né? Ficamos lá alguns dias. O que engraçado é que é tudo da Carol, viu, Daniel? Não, você viu? Que a Carol... É verdade, da Carol e do Daniel. Desculpa, Daniel. Mas a gente veio da casa deles, porque, enfim, eu fui fotografar o bafo do casamento que foi da Marcela, né? E da Luísa com ela. E eu ouvindo as pessoas falar de tipo, tudo que vocês proporcionaram na vida deles e tal. E esse foi um momento da minha carreira, da minha vida, que me marcou, tipo, muitíssimo, né? Muito mesmo. A gente tem matching tattoos, mas não vou conseguir mostrar agora. Mas foi uma experiência incrível, assim, tanto até ficar na casa da Carol e do Dani junto com eles, ver todo o background que a gente vê na internet e pensa assim, meu Deus, é tudo muito perfeito e tal. Mas, cara, eles dão um duro, assim, que vocês não têm noção. São 3 filhos, uma loucura. E a Carol senta a bunda para editar, o que eu fiquei chocada. Se ela senta, ela foca, ela vai e ela faz, sabe? Então, com pouquíssimas coisas do dia a dia, eu consegui aprender muito com o Daniel e com a Carol nesses dias que eu estive com eles. Já fiz a mentoria, também foi um passo incrível da minha vida, que eu senti aqui de falar para vocês, quem ainda não é aluno, porque eu vi que tem bastante alunos aí, eu vi alguns rostinhos bem conhecidos da minha turma. Para quem não é aluno, se tem alguma dúvida, só se joga, porque é um investimento. Ai, nossa, mas eu tô aqui para aprender, eu já ganho dinheiro. Cara, essa aula hoje eu ouvi com outros ouvidos, olhei com outros olhos, ouvi coisas que a Carol falou, já ouvi coisas que o Daniel falou,
sempre falam, mas hoje eu falei, caraca, é verdade, eu não tô fazendo isso. Então, é sempre muito bom ouvir vocês, é sempre muito bom se atualizar e ouvir um pouquinho da palavra de vocês. E é isso, gente, não vou ficar me delongando aqui, só aceitem que vocês vão ter sucesso. E aí, por falar em fotógrafo desejado, que é o tema da nossa aula, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu fiz essa pergunta para a Bruna, porque quem quer ver, inclusive, a Bruna é a primeira postagem que eu pude reorganizar meu feed, trouxe ela para o primeiro, assim, não sabia que ela ia falar hoje aqui, mas ela tá lá, depois vocês olhem, a Bruna casou em Bariloche, e fotógrafa, ela já era fotógrafa antes do casamento dela, inclusive era minha aluna na época, da turma em vigência na altura, e eu perguntei para a Bruna por que a gente, né? Porque ela poderia escolher qualquer fotógrafo, e além dela poder escolher vários fotógrafos que ela conhece o mercado e de mais perto da cidade dela, que talvez fosse mais barato para ela, ou que até talvez pela oportunidade de ter o portfólio em Bariloche poderiam não cobrar ou cobrar muito mais barato, né? Enfim, mas foi uma pergunta que eu fiz para a Bruna e talvez se ela quiser falar um pouco sobre isso, né? O que que gerou o desejo? O que que você olhou ali e você falou, cara, tem que ser eles, eu escolhi, tá definido. O que que foi que fez você bater o martelo como noiva aqui, né? Porque a gente até falou isso, que a nossa visão enquanto profissionais é uma, e a visão de noiva é outra, você analisa outros aspectos, né? Sim. Então, como noiva, assim, o que que você pode até dizer para a galera, assim, o que que você levou em consideração nessa escolha e tal? Então, Carol e Dani, eu lembro que na época eu tinha falado com vocês antes de entrar, acho que na mentoria, até pedir orçamento como noiva, acho que antes de entrar na mentoria. Quando eu entrei na mentoria e eu vi todos os métodos e toda a organização e tudo que vocês faziam para serem fotógrafos e tudo que vocês, tipo, entregavam pela identidade de vocês, pelo jeito de vocês dois também, né? Porque, gente, eu falo isso para as minhas noivas, vocês têm que olhar para minha cara e, tipo assim, bater o santo, porque se não bater, não adianta, entende? Então, primeiro bater o santo e segundo eu entrei na plataforma, olhei tudo aquilo, eu falei, tá, tudo bem. O que vocês falaram, a gente tem que mostrar, por exemplo, tudo que vocês mostram como professores aqui pra gente, a gente deveria mostrar na nossa comunicação no Instagram, porque é o que vende, me deu segurança, sabe? Eu vi tudo aquilo, eu falei, nossa, tem um método, eles fazem backup certinho, eles têm workflow organizado, eles vão entregar a galeria dessa forma. Então, são coisas assim que, quando a gente é noiva, a gente tem muita insegurança, né? Ainda mais trabalhando na área, né? Eu sou muito metódica, cheia de loucura na cabeça, de backup, etc. Daí eu falei, cara, que bom que eles são também. E daí foi quando eu falei, tudo bem, é eles, já tinha me identificado com o trabalho, com as pessoas. Parece com a minha, já ouviu essa frase? Exato, exatamente. Exatamente. Ai, muito bom te ouvir, Bru. Eu fico muito feliz. E, gente, na época que a Bruna fez a mentoria e todas as pessoas, né, a gente cobrava um valor muito mais alto do que é hoje o nosso ensino. A gente transformou as mentorias num sistema. Então, eu sei que é novidade para muitas pessoas, se vocês nunca ouviram falar, algumas pessoas a gente já fez a pré-venda, algumas pessoas já fazem parte da Academy como protótipo, né? São os meus... como é que a gente chama? São as minhas cobaias, né, dona Sabrina? E a Sabrina comprou outro produto e eu lancei a Academy no meio disso e ela migrou do produto que ela tinha comprado, que era muito mais simples, um produto que duraria 5 dias, ela migrou para 2 meses de Academy, para vocês verem o quanto é realmente um sistema que vale a pena, né? E não só 2 meses, como nesse plano que ela comprou, ela tem direito a uma reunião individual conosco por mês, que antes, para a pessoa ter isso, ela tinha que pagar 10 mil reais. E hoje o valor desse plano é 697. Gente, menos de 700 reais, a pessoa tem uma reunião por mês com a gente, tem 2 reuniões em grupo e tem acesso a toda a plataforma, que eu vou mostrar um pouco aqui para vocês,
né? Se vocês tiverem dúvida, boa parte já conhece, mas eu acho que vale deixar até para, se ficar gravado, as pessoas poderem ver também aqui. E o nosso sistema, gente, ele é assim como vocês estão vendo, são 2 aulas online como essas aqui, com esses 3 temas que a gente falou para vocês, que a gente trabalha essa arquitetura do desejo dentro do essência, impacto e domínio, onde na essência a gente trabalha muito o artista, a identidade, o estilo de vocês. No domínio a gente trabalha toda a parte técnica, inclusive no curso Checkmate, é super completo isso, como a Bruna falou, né? Toda a parte de workflow, backup, tudo isso, mas também a parte técnica em si, como composição, como uso de luz natural, de flash, como que você pode pegar tudo que você descobriu na sua essência e colocar no domínio, ou seja, levar de fato para a vida, para a sua fotografia. E no impacto, vender, né, gente? Que todo mundo quer dinheiro no bolso. No final, a gente quer vender. É isso. É isso que a gente quer, tipo, como empresa. Óbvio que é para um fim, que é viver de verdade. Ninguém aqui é simplesmente, sabe, pra gente, ninguém quer vender só pra gente, enfim, mas que vocês possam realmente desfrutar disso, para que vocês tenham vida e vida de verdade, né? Desfrutar com a família de vocês, ganhar dinheiro para viver e tudo mais. E deixar de simplesmente ser escravo do negócio de vocês, né? Porque muitas pessoas hoje são escravas do próprio negócio. Né? Ao invés de você viver da fotografia, você tem vivido para a fotografia, como se ela fosse um fim em si mesma, o que não deve ser. Eu acredito que faz parte de um momento, de um processo para muitos de nós, e a gente, né, até por um momento também teve agenda cheia, e eu acredito que isso por um tempo é até vantajoso, para você pegar uma casca grossa, né, comer bastante feijão com arroz, mas ninguém, gente, merece viver isso por muitos anos, sabe? Eu lembro um dia que a gente encontrou um cara num casamento, e era um sábado, e ele falou que ele estava há 2 dias sem ver a família, porque ele estava em evento desde quinta, e ele ia ter evento no dia seguinte também. Era de filme. Nossa, ele, né? Eu lembro disso. E, cara, a gente falou para ele, cara, a gente viveu isso. E isso não é vida, entendeu? Se você pensar que você cobra hoje, eu lembro que ele cobrava, tipo, 4 mil. Você trabalha em 4 casamentos cobrando 4 mil, se eu não tiver errado, é 16 mil, né? Então, se você cobrar, se você conseguir chegar a cobrar isso, que para um filme hoje no Brasil não é absurdo, né? Quem conhece filme sabe que cobrar 16 mil num filme não é absurdo, mas ainda que ele cobrasse metade disso, ele conseguisse duplicar e cobrar 8, ao invés de 4, ele faria 2. Então, essa é a nossa maior proposta para vocês, né? É que vocês consigam trabalhar menos, cobrando mais, sendo valorizados, né? Sendo desejados realmente pelo trabalho de vocês. E a gente não faz isso aleatoriamente e não promete isso irresponsavelmente. Né? A gente mostra que a gente realmente consegue fazer isso pelas pessoas, já conseguiu várias vezes multiplicar o faturamento, não só o nosso próprio, como de vários e vários fotógrafos que passam por nós e que estão conosco. Vários fotógrafos também que sonhavam em fotografar fora, ir para outros países, fotografar. Muita gente conseguindo fazer desse rolê, sabe? E tudo isso partiu de uma direção, né? Muitas pessoas estavam praticamente prontas, mas faltava ajustar algumas pequenas coisas, alguns pequenos detalhes. Tirar o ruído, né? Exatamente. E às vezes ela não conseguia enxergar por si mesma. E essa direção é capaz de mudar completamente a sua vida. A gente teve essa direção. Quando a gente estava completamente perdido, a gente teve essa direção. E isso mudou completamente o nosso jogo, né? Isso mudou completamente a forma como a gente enxergava a nossa fotografia, o nosso trabalho, a nossa vida. E isso foi o maior presente. Se hoje a gente está aqui hoje, foi porque um dia a gente teve uma direção. Exatamente. E, gente, o nosso convite para vocês é esse, tá? Façam parte da Academy. A Academy não é um curso, não é uma mentoria, não é um workshop, ela é tudo isso junto. Ela é um estilo de vida. Ela é algo constante, né? Exatamente. Na prática, como que funciona? Né? Independente do plano que você fechar, você começa com 297, esse plano é o Essência, você assiste somente as aulas ao vivo, não tem acesso à plataforma, tem muitas pessoas que falam que não conseguem reassistir as aulas, não tem acesso a isso, né? Então, se é o seu caso também, o plano Essência é para você, 297,
ou se de repente é o que você dispõe para investir hoje, de repente depois você vai evoluindo nos planos. O segundo, você tem acesso às aulas em grupo e mais a plataforma, que eu vou abrir aqui para mostrar um pouco para vocês. E o terceiro, gente, eu tenho somente 8 vagas, tá? Eu não vou abrir aqui, eu vou mandar o link para vocês de compra somente para quem vai comprar o Essência ou o Domínio. Preciso que vocês entendam muito bem isso. Quem for entrar e quiser seguir com a gente, assistindo as aulas em grupo e tendo acesso à plataforma, eu vou liberar o link agora. Quem tiver pretensão de entrar no modo impacto, é somente com as nossas consultoras, tá? Eu vou deixar nos grupos o telefone da Bruna e da Alessandra, ou não sei qual altura você está assistindo esse vídeo, se ficou gravado, podem ser outras pessoas, mas vai ter aqui na legenda, em algum lugar, um lugar que você aperta, e vai ser atendido, ou pelo time, ou vai direto para o checkout, e a gente espera na comunidade. O Daniel vai compartilhar a tela com vocês, para a gente visualizar um pouquinho da nossa plataforma, que está toda reformulada, então mesmo vocês que já foram alunos, né? Uma pergunta também que as pessoas têm feito bastante. Carol, quanto tempo? Eu indico que você fique pelo menos 3 meses, especialmente se você nunca foi aluno, mas o pagamento é mensal, então eu não vou te ocupar limite do seu cartão de crédito, e se você também não quiser passar cartão de crédito, você pode pagar no Pix só aquele mês que você está. Mês que vem você pensa se realmente fez sentido, se você sentiu o resultado, se você realmente, se isso se pagou, porque esse investimento, assim como todos os outros na fotografia, eles precisam se pagar. Então, o pagamento é mensal e você fica enquanto quiser, igual a academia, né? O ideal é que a gente vá, né, gente, para academia. No caso, não é só pagar. Mas você paga enquanto você estiver indo, enquanto você achar que faz sentido. Não acha que faz mais sentido, você para e tranca. E o bom é porque você não tem obrigação de passar 3, de passar 6, de passar 1 ano. Né? A gente já tentou todos esses formatos e a gente percebeu que não funcionava da mesma maneira para todas as pessoas. Tem pessoas que já fizeram a mentoria, que em 1 mês vão ter resultado. Se tiver uma reunião individual com a gente, olhando o seu negócio, de repente ajustou aquele parafuso ali da televisão, você não precisa da segunda reunião. E talvez você precise ficar 5 meses, 1 ano, mais tempo. Talvez você já teve resultado e você não quer largar, né? Como tem várias pessoas aqui, futuramente pode até virar monitor, como os meninos que definitivamente não conseguem largar, e nem a gente deles agora, se eles quiserem, a gente não larga. Então, a gente vai mostrar para vocês como é a nossa plataforma. Lembrando que a plataforma só não tem acesso quem é do Plano Essência, tá? O Plano Essência entra no grupo de alunos e assiste as aulas ao vivo. Para ter acesso ao replay e todo o material que está na plataforma, é o Plano Domínio, que é 497, e o Plano Impacto, que vocês vão comprar direto com as consultoras. Pode compartilhar a tela para eles verem. Uhum. Gente, e não é só o curso Checkmate, tá? Como quem já fez a mentoria já deve ter assistido o curso Checkmate. Mas tem também o curso Além da Direção, e vários outros materiais que foram gravados ou que foram ao vivo e a gente disponibilizou. Então, essa é a nossa plataforma. Aqui a gente tem as aulas ao vivo da... É uma coisa... Pode fechar algumas coisas. Pode fechar o Spotify também. E aqui, onde tem as aulas da Academy mesmo, né? Tudo que a gente faz ao vivo com vocês, a gente sobe. Tem já alguns arquivos para vocês baixarem, né? Como presets, alguns materiais, propostas, modelo de proposta. Aqui são as aulas ao vivo com data, então você perdeu aquela aula, você vem aqui e você pode reassistir. E fora isso, você tem os outros cursos e os outros conteúdos, que estão tanto aqui na Academy como aqui nos extras, tá? Então, e dentro de cada um desses, vocês sabem que tem todo o conteúdo, principalmente o mais completo aqui, o curso Checkmate, o Além da Direção. Eu acho que o Checkmate a maioria já conhece, né? Mas eu vou apresentar de qualquer maneira. Os nossos 3 módulos, que a gente já falou para vocês, né? Estilo e essência, domínio e impacto. E a gente tem também um módulo de prática. Essas práticas vocês assistem a gente trabalhando. Então, são casamentos, ensaios, elopements, enfim, que vocês podem assistir do começo ao fim. Depois eu posso subir um conteúdo disso, para não ficar muito extenso aqui. E no curso Além da Direção, que eu acho interessante mostrar também por dentro, para quem quiser ficar aqui também assistir.
identidade, propósito e branding, composição, storytelling na direção da fotografia, direção básica, direção avançada, estética e criatividade, evocando sentimentos profundos em qualquer tipo de ensaio, é um dos meus módulos favoritos da vida, e tem alguns bônus, que é comportamento humano, fotografia de família, e tem outras práticas aqui também, de ensaio, editoriais, tarará. Gente, é muito conteúdo, não dá para abrir tudo aqui para vocês. Nosso novo formato é o Paraguaçu Flix, que a gente vai subir em formato de vlogs, de bastidores, já tem bastidores aqui, por exemplo, de diagramação de álbum, algumas coisas do dia a dia que a gente faz. E agora a gente quer abrir para saber se vocês têm dúvidas. Compartilhem com a gente se tem perguntas, se vocês querem perguntar, ou algo referente à aula, ao conteúdo, sobre gerar desejo, ou algo referente à Academy ou à plataforma. Estamos aqui para trocar ideia com vocês e respondê-los. Temos mais uns 15 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta? A Sabrina não quis falar, mas está dando o depoimento dela aqui, ela não ó. pode Vamos falar. ler. Ela não pode falar. Ela tá não tarde pode lá. falar porque está de madrugada. Leia aí, amor. Vale super. Compre o impacto para ter reunião com a Carol. Ela diz tudo que você precisa mudar ou melhorar, quer doa ou não, sem rodeios. Carol e Daniel, tá? Não se preocupa, que a próxima é comigo. Que mais? Que mais? Chamamos, Dani. Tá Obrigado, todo mundo obrigado. O Cleiton está dizendo, toda vez que ouvimos esses livros, sempre é bom e dar uma nova inspiração. Cleiton, quer falar, Cleiton? Cleiton contou um monte de transformação aí. A Bia nunca apareceu, gente. Monitores, localizem a Bia. Queria ouvir a Beatriz Vida, ela tem uma história tão bonita para compartilhar de transformação, de coisas que... Tá sem O mic. Cleiton está sem microfone, vai ficar me devendo um depoimento escrito. Ó, todo mundo querendo ouvir o Cleiton. Gente, não temos dúvidas sobre a Academy? Boa. Suelen pediu para explicar melhor o impacto. Muito bom. O impacto tem tudo que os outros planos têm, ou seja, as 2 reuniões em grupo, como a gente está tendo aqui hoje, né? São 2 por mês. Tem acesso a toda a plataforma. E a grande novidade é que tem uma reunião ao vivo por mês conosco, individual. É só você e a gente, tá? Uma por mês, individual. Esse que é a grande diferença do impacto para os outros. Esse a gente não vai vender aqui com o link, porque eu já tenho poucas vagas, porque já vendemos antes, a gente priorizou quem já era aluno. Então, se você tem interesse nessas vagas, você vai direto chamar a Bruna. Eu vou mandar o contato primeiro nos grupos oficiais, de quem já foi aluno, e aí você pode chamar direto a Bruna. Tu envia para mim, Vida? Envio. O contato da Bruna aqui nesses grupos. Tá. É Bruna Tinha. Deu para entender, Su, a tua dúvida? Deixa eu enviar nos grupos, total. Pode só encaminhar agora. Tá. Mais alguma dúvida aí, Marina, o Bru? Deu para entender. Boa. A gente está encaminhando para vocês o link, o contato da Bru, para quem tem interesse em garantir o impacto, mas vocês também já podem comprar pela plataforma, e aí se vocês resolverem migrar, vocês só pagam a diferença. Se você já quiser garantir, o Daniel vai mandar o link aqui. Copia para mim vou copiar já. o link da plataforma para quem quiser garantir o plano essência ou o plano domínio. Você escolhe mesmo na hora de pagar, tá bom? O link da plataforma, a gente vai mandar agora, tá? O link para compra. Aí, quem comprar, automaticamente vai o seu cadastro para a plataforma e você já começa hoje mesmo. Você já acessa, já começa a assistir os conteúdos, enfim. Estuda nos seus horários, no seu tempo, do jeito que você quiser. Daniel vai mandar, são 2 links, é isso? Sim, são 2 links. Tem o link da essência, eu vou mandar aqui no... Não, é melhor mandar aqui no chat, não? No chat, pode ser. Mas eu vou mandar nos grupos também. Melhor, tá bom. Vou mandar no chat aqui, primeiro do Essência. O Essência é o que assiste somente as aulas ao vivo, tá? Deixa
Deixa eu abrir aqui o... E aí o Daniel vai colocar agora também o do modo domínio. Peraí. Eu achei que vocês iam me encher de dúvida. Ah, gente, eu costumo falar uma coisa. Quando não tem dúvida, ou a aula foi muito boa ou foi muito ruim. Então, falem aí para mim, vale a pena deixar gravado? Vale a pena subir essa aula? Foi bom? Conseguiram realmente entender sobre o fotógrafo desejado? Cumprimos a nossa missão? Falem para mim. Posso colar aqui, vida? O domínio? Pode. Peraí, deixa eu copiar aqui de novo. Não pode colar aí, tá Essa? vendo? É esse. Esse é o domínio. Eu vou copiar agora o essência. Já colei. Ah, já colou? Aham. Tá. Eu vou encaminhar para os outros grupos também. Meus amores, então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia. Fico muito feliz com aqueles que vão seguir conosco, juntinho. As nossas reuniões são geralmente em dias de quarta-feira, são 2 quartas no mês. Nesse horário, a gente começa às 8 da noite. E aí, a nossa duração média é de 1h30, mas tem vezes que vai um pouco mais, tá bom? A depender se tem análise de Instagram, se tem... a gente faz mapeamento coletivo, então, a depender do dia, se tiver análise, dura um pouco mais, enfim. A Camila falou, muito show ouvir vocês falando, foi a primeira vez que eu ouvi vocês realmente, como pessoas, muito obrigada por abrirem esse espaço para nós. Gente, muito obrigada a vocês também, eu espero que vocês continuem conosco, não só aqui na Academy, mas também lá na comunidade gratuita, nos grupos, troquem ideias, se ajudem, né? Acabei não falando da comunidade, toda a ajuda que tem, né, entre eles. Não falei da oportunidade também dos nossos alunos, né, que quem é da comunidade vem fotografar com a gente. Acredito que vários que estão aqui já foram fotografar com a gente também, que é uma oportunidade que a gente só consegue abrir realmente para os nossos alunos. Eu tenho várias pessoas que se oferecem ou para fazer fila, né, ou para ir, tem pessoas que mandam mensagem, eu queria ir só carregar a luz de vocês, só carregar a bolsa de vocês, mas só queria ver vocês trabalhando, ter essa oportunidade. Aí eu sempre falo, gente, a nossa prioridade são os nossos alunos, né, porque é quando vocês saem ali do curso Checkmate e vêm no ao vivo, vão no casamento conosco, podem usar o portfólio, lógico, quando os nossos clientes autorizam, né. Só queria falar assim, algumas pessoas perguntaram aqui, né, que não conseguiram assistir a aula, como é que funciona. A gente vai gravar também o áudio, né? Se você quiser falar para as pessoas também, tiver algum amigo, manda entrar nos nossos grupos de comunidade, que a gente vai gravar um áudio explicando como é que funciona o Academy, e a gente também espera vocês. Se você estiver assistindo esse vídeo gravado, e esse vídeo estiver disponível no YouTube, provavelmente aqui embaixo vai ter link de compra e link também dos nossos grupos gratuitos. O grupo de alunos, aí é através da plataforma, tá? Depois que você está inscrito, você vai para o grupo de alunos. O Cleiton está falando, quem tem dúvida só vai, já participei das imersões, do Checkmate, a comunidade é incrível. A Camila está falando, quando quiserem vir puxar umas muambas de lente do Paraguai, sou parceira, moro em Foz do Iguaçu, muito legal. Que legal. É porque eu visito meu país, sou argentino, então vou passar lá para poder... A gente já está combinando esse rolê aí com a Bru. Fiz workshop aqui na Vila Mandacaru e foi incrível, a Débora está falando... O Rodrigo já lá, vamos conversar. Vamos conversar sobre trocar de equipamento. Gente, então é isso. Um beijo para vocês. Eu espero vê-los as próximas quarta-feiras aí no Academy. Já acabou a gravação, Vida? Não. Ali. A gerência... Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, meus monitores. Obrigada pelo apoio de sempre de vocês.